Bom dia, amiguinhos, amiguinhas. Se me permitirem, eu vou fazer uma pequena proposta de uma celebração de Advento, que pode ser com a coroa de Advento, com as 4 velas, com 4 textos que podem servir assim como uma guia, uma linha de pensamento para nos ajudar a refletir. Então, o primeiro texto, Isaías 11, 1 a 5, mas eu vou ler até o 10, que vocês vão ver, é muito bonita a figura, do 6 ao 10. Depois o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 2 a 7, que é João Batista, que batiza para arrependimento dos pecados, e batiza o próprio Jesus Cristo, e continua profetizando depois disso. A interpretação da palavra profetizar não é prever o futuro, tá bom, já? Depois o texto de Lucas 1, 46 a 55, é o Cântico de Maria, também chamado Magnificat. E o quarto texto é Lucas, capítulo 4, versículo 16 até 21, que já é Jesus falando sobre a sua missão, a sua identidade, o seu lugar dentro da vontade de Javé. Então, o primeiro texto, Isaías 11, 1 até 10. Podem ler até o 5, mas o 6 a 10 é figura apocalíptica, muito lindo. Lembre-se, Apocalipse a linguagem apocalíptica é uma linguagem figurada e cheia de esperança. Não é para pôr medo em ninguém. Você não pode ficar preso nas figuras, tem que ficar preso no conteúdo, para onde elas apontam. Então, primeiro texto. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lá em Lucas, no último texto, vocês vão ouvir falar disso de novo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Quer dizer, ele não vai ficar ouvindo fofoca e fake news. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. E ferirá com a vara de sua boca os soberbos, e o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto nos seus rins. Primeira pista de que esse renovo, esse rebento, tem uma opção de justiça aqui. A gente vê claramente, né? Julgará a favor dos humildes e dos mansos, e com o sopro de seus lábios matará, forte, né? O perverso. Em todo caso, é um julgamento. Agora 6 a 10. Olhem a linguagem apocalíptica bonita. Não é para ser levada ao pé da letra, tá? Mas quer apontar para alguma coisa. Vocês já vão entender. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide.
e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Agora a explicação. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Poético. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que será posta por estandarte dos povos, e a glória descerá à morada. Lembra-se lá, Abraão, te farei uma bênção para todas as nações. Quer dizer, a justiça vai fluir, Apocalipse, a justiça vai fluir como um rio, a bondade, não haverá mais pecado, não haverá mais injustiça, não haverá mais opressão, nenhum mal haverá mais sobre a terra. Isso é linguagem apocalíptica. Tá bom? Isso é esperança apocalíptica. E não é para pôr medo, muito pelo contrário, é para dar esperança. Não se prendam nas figuras, entendam o conteúdo, quando se trata de linguagem apocalíptica. Segundo texto, depois do primeiro, pode ter acendido a primeira vela de advento. As velas significam luz. Luz. Então, a luz que ilumina o presente. O segundo texto é sobre João Batista, e olhem quem ele vai buscar de novo. Marcos 1, 2 a 7. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Isaías era um dos profetas. Então, entendo, profeta não é um cara que prevê o futuro. Ele diz assim, olha, a vontade de Deus que ela quer ser cumprida. Ele diz, um dia isso vai se cumprir. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o seu caminho, o caminho do Messias, do enviado. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Qual é o pecado? Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Todos a gente sabe que é exagero. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Lembre-se, vieram até os fariseus. Ele disse, vocês hipócritas, o que vocês estão fazendo aqui? Porque os fariseus eram puxa-saco do poder. Né? Exatamente os caras que as profecias condenavam, os puxa-sacos do poder. O poder religioso e o poder da monarquia, o poder da opressão. Agora olhem João, quem ele era. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro, quer dizer, muito simples. E se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, seguindo a linha dos profetas. Porque os profetas não eram os caras que previam o futuro. Esqueçam essa interpretação errada. O profeta, ele analisava a realidade e dizia, isso não é vontade de Deus, esta é a vontade de Deus. Vocês estão cometendo injustiça. A vontade de Deus é justiça. Então vocês estão errados. Vocês são perversos, opressores. Saiam daqui, seus hipócritas, fariseus, ficam lá puxando o saco do rei. Lembre-se, os fariseus mataram Jesus. Aliás, o João Batista foi morto depois. A vida dos profetas não era nada bonitinha, tá? Profetizar, analisar a realidade, significava também perigo. Então, Deus tem uma opção na sua vontade. Não é assim, é só fazer tudo bonitinho. O que é realmente o pecado? Julgará a favor dos mansos e dos humildes. Agora a Maria, Cântico de Maria. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, ela vai falar sobre isso de novo. Que interessante, fiquem puxando a linha dos profetas, né? Nada de templo, muita religião hipócrita. Então disse Maria, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador,
porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Não vão se esquecer onde Jesus nasceu. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O que é esse temor do Senhor? Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. De novo, falando aquelas figuras lá do Êxodo, né? Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Derrubou o faraó. Deixou os escravos fugir. Libertação dos cativos. Lá em Lucas vai aparecer. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Lembre-se, aqui a riqueza não quer dizer aquela pessoa que vive bem, quer dizer aquela que oprime, que escraviza as pessoas. Amparou a Israel, seu servo, lembrou-se da sua serva humilde, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Misericórdia é ter o coração com o que sofre. A favor de Abraão e de sua descendência para sempre, conforme prometera aos nossos pais. A promessa de Deus. Lembre-se de tudo que nós lemos nesses textos, né? E agora Jesus fala sobre si mesmo. E lendo, adivinha, você não vai se referir aos profetas e ao Isaías. Lucas capítulo 4, versículo 16 até 21. Indo para Nazaré, onde fora criado Jesus, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. É o único texto onde Jesus aparece lendo. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembre lá em Isaías 11. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, me escolheu para evangelizar, dar boa nova aos pobres, evangelizar os pobres, a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, libertação aos que estão presos, aos escravos, restauração de vista aos cegos, aos que não se acham, aos que estão perdidos, e aos doentes, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor era uma reforma social que deveria ser feita de tempos em tempos em Israel. Reforma social, reforma agrária e tudo. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e, sentando-se, todos na sinagoga olhavam com olhos fixos nele. Então Jesus lhes disse: hoje está se cumprindo a escritura que acabais de ouvir. Dá para entender? Um abração. Se quiserem, façam isso. Que Deus abençoe a todos e todas, todos nós, que saibamos o que estamos para celebrar no Natal, que já estamos nos preparando no Advento, ao que vem. Beijão.